Agora eu quero voltar a falar sobre esse pacote do governo para auxiliar os setores que foram afetados pelo tarifaço de Donald Trump. E o vice-presidente, Geraldo Alckmin, anunciou novidades do programa Reintegra. Vamos então com o Igor Damasceno, que vai trazer mais informações para a gente agora. Ele pretende aumentar os repasses das alíquotas Igor, conta aí, digamos assim, essa renovação desse programa que já era conhecido e que agora volta a servir nesse momento de tarifaço norte-americano. Mais uma vez, boa tarde a você, Evandro, e também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o programa Reintegra vai ser ampliado por meio da medida provisória. Só para a gente contextualizar, esse programa é um mecanismo que busca ressarcir as empresas exportadoras pelos impostos que elas pagam ao longo da cadeia produtiva. Então, à medida em que o produto vai avançando até chegar no destino final, as empresas vão pagando impostos diferentes. E aí, esse programa, ele devolve parte desses impostos para os cofres da empresa, justamente para recompensá-la por esses resíduos, esses impostos que são pagos. Só que esse programa, que foi criado em 2015, ele era voltado principalmente para as micro e pequenas empresas. Até então, elas recebiam uma devolução na casa de 3%. Com uma medida provisória, essas micro e pequenas empresas exportadoras vão receber agora uma devolução de 6%. E as empresas médias e também de grande porte, como que ficaram? Elas recebiam até, mas uma alíquota de apenas 0,1%. E agora passam a receber 3% de volta, a devolução dos impostos por meio do programa Reintegra. Então, amplia para as micro e pequenas empresas e amplia significativamente para as empresas de grande porte, viu, Evandro? O ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente também, ele falou a respeito dessa situação que pode gerar um impacto de 5 bilhões de reais. Vamos ouvir. Esse Reintegra está sendo agora estendido para todas as empresas para exportarem para os Estados Unidos. Aliás, as micro e pequenas, Márcio França, vão ter 3 mais 3, 6%. E todas as demais 3%, medida estruturante, estimulando a exportação. Bom, a ampliação do programa Reintegra foi justamente uma demanda dos setores produtivos preocupados com as tarifas de 50% que vigoram desde a quarta-feira passada, viu, Evandro? Agora, Igor, a gente falou também de uma outra medida que é a do governo comprar os alimentos que seriam exportados e que podem, e que são perecíveis, né, e que poderiam não esperar o tempo necessário, caso o contrário se perderiam. Explica pra gente os detalhes dessa medida, como é que ela vai funcionar? Pois é, esse foi um bastidor que a gente vem adiantando desde o início da semana e que com a divulgação da medida provisória também se confirmou. Então, não somente a União, mas também estados e municípios podem comprar os alimentos perecíveis que não forem vendidos para os Estados Unidos como método de envio para o programa Merenda Escolar. Então, evita o desperdício, evita o prejuízo financeiro das empresas que exportariam para os norte-americanos e ainda reforça o programa Merenda Escolar. Essa é a medida provisória. Mas atenção, apenas para os produtos perecíveis, alimentos perecíveis, que não forem vendidos em tempo hábil para os Estados Unidos. As empresas e até mesmo as autoridades gestoras, como governadores e prefeitos, chamaram a atenção do Ministério da Fazenda sobre a lei de contratação, porque é uma lei que requer ali alguns métodos que podem demandar tempo e esse tempo pode ser crucial para a perda dos alimentos. Então, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Dario Durigan, ele falou que haverá uma flexibilização na lei da contratação em até 180 dias, 6 meses, para que a compra desses alimentos possa acontecer de maneira mais rápida. E que flexibilização é essa? A dispensa, por exemplo, de licitação. Isso pode dar mais celeridade no ato da compra. Por exemplo, o estado do Ceará
já manifestou interesse aqui no Palácio do Planalto de vender pescados, por exemplo. Os pescados eles perdem facilmente, então o governador já manifestou interesse em vender para estados e também municípios, levando em consideração essa flexibilização da lei de contratação, né, a lei de contratos, para que os pescados não sejam perdidos e evite perda financeira no estado do Ceará, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Igor. Até mais. Ô, Alan Gani, como é que você avalia especificamente essa medida? Pode funcionar você trazer e buscar, na verdade, utilizar esses alimentos para a composição de merenda escolar de várias partes do país, impedindo então que eles estragam, já que não vão ser exportados, mas cheguem de maneira mais rápida porque não teriam um processo de licitação? Olha, a curto prazo é claro que alivia sim para o setor. Agora, a minha preocupação, Evandro, sempre é a médio e longo prazo, e isso é uma máxima no Brasil. Então, eu entendo a dor do setor, eu entendo os problemas que eles estão passando, mas é do jogo também, né? Economia, negócio é sujeito a risco. E muitas vezes você dá essa muleta estatal e depois você tem a dificuldade de tirar a muleta estatal. Isso tem um impacto nas contas públicas. E o pior, Evandro, já tem outros setores ligados ao setor exportador, outras áreas que não são diretamente atingidas aí pelo tarifaço, também pedindo mais subsídios, também pedindo algumas vantagens. Uma ampliação do fundo de garantia à exportação. Então, veja as distorções que a gente vai criando por conta de um alívio imediato. Ô Piperno, ao haver o anúncio do governo federal hoje, eu li algumas análises de pessoas que acompanham, né, essas políticas, dizendo que o valor seria robusto demais e seria uma demonstração também de força do governo federal neste momento. E eu penso, na hora me veio a reflexão, se o governo está vindo com um pacote tão robusto, significaria no bastidor de que ele já dá quase como certa a fragilidade das negociações, já dá como certa a dificuldade de reverter esse cenário? Porque quando você vem com um anúncio tão grandioso e que poderia ser permanente, pelo menos nesse período, significaria que a questão da negociação já foi ou se tornou uma página virada para o governo federal? No curto prazo, sim, a gente tem que ser pragmáticos. O governo federal não vai conseguir reverter isso em período tão curto. Né? Há, sim, uma série de dificuldades nessa interlocução, todo mundo já falou sobre isso, a gente pode discutir as causas, mas é uma dificuldade que, de fato, existe e esse é um quadro que pode piorar, inclusive, né, essa relação Brasil e Estados Unidos, ela tende, inclusive, a piorar nos próximos tempos, à medida que comecem a ser publicadas, definidas as sentenças dos principais personagens envolvidos nos processos do 8 de janeiro. Então, é claro que vai haver, do outro lado, principalmente, um nível de ameaças cada vez maior. Agora, isso que o Alan falou, eu repito, é fundamental e essa é a minha preocupação. Então, esse programa, ele tem que ter um tiro curto. Ele não pode ser implantado e permanecer aí ad eternum. Então, vejam, por exemplo, café e carne. É óbvio que café e carne, por mais que o Brasil deixe de exportar para os Estados Unidos, são commodities cobiçadas pelo mundo inteiro, o mundo inteiro vai continuar comendo carne e tomando café. Então, acho que não precisa desse tipo de socorro. Agora, nós falamos do setor moveleiro lá do sul. Então, esse no curto prazo pode receber algum tipo de ajuda. Os plantadores, os produtores de frutas, idem, até porque é algo que, né, extremamente, enfim, muito perecível, tem prazo. Agora também tem uma coisa, o cidadão que planta manga e planeja vender para os Estados Unidos, então ok, ele vai ter um alívio agora, mas ele não pode querer plantar manga para vender para os Estados Unidos no ano que vem, porque o problema vai continuar. Então é aí também que o braço dessa ajuda não pode se estender indefinidamente, né?